O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Então, na semana passada, celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Jesus, que é elevado ao céu, mas antes de ser elevado ao céu, Jesus dá a missão aos seus discípulos para ir até os confins do mundo, a começar por Jerusalém, anunciando o Evangelho a toda criatura. Mas ele disse: ficai em Jerusalém, permanecei aqui, até que vocês sejam revestidos da força do alto, a condição para que eles, na sua fragilidade, pudessem realizar uma missão tão grandiosa. Imagine, naquele tempo, há 2000 anos atrás, com todas as dificuldades. Se fosse hoje já seria difícil, com todos os meios de comunicação que nós temos. Mas imagine lá, naquele lugar tão difícil, tão distante, eles receberam esta missão. E foi justamente quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles e Jesus sopra sobre eles, enviando o Espírito Santo, é que eles tiveram coragem para iniciar a missão. E é interessante este símbolo, esse gesto de Jesus. Da mesma forma que na criação, o gesto de soprar para conferir a vida, agora Jesus também sopra sobre eles, conferindo a vida nova no Espírito Santo. E quando a gente quer saber se uma pessoa está viva, de repente alguém desmaia, alguém passa mal, a gente chega perto e a gente vê se ela está respirando. Então o hálito, esse ar, que brota de dentro de nós, também é o símbolo da presença da vida. Então Jesus também sopra sobre a igreja, sobre os seus discípulos e confere esta vida e esta força e também esta criatividade, esta ousadia que marca a igreja desde o seu início. Estavam amedrontados, apavorados e de repente eles ganham força e coragem. Estavam desorientados, perdidos e de repente eles começam a se entender.
Povos de línguas, raças diferentes passam a se entender. O símbolo de Pentecostes é o contrário do símbolo de Babel, a Torre de Babel, onde as línguas foram confundidas e as pessoas não conseguiam se entender. E por isso não conseguiram levar adiante aquela construção. Agora inicia-se a igreja a partir de Pentecostes, onde as pessoas também passaram a ter um entendimento maior. E a linguagem que Jesus e a linguagem do Espírito Santo, a linguagem da Santíssima Trindade, é a linguagem do amor. E vejam o alcance que a mensagem do Evangelho teve ao longo da história. E nós somos uma prova viva do cumprimento daquela profecia, que é mais confins do que nós estamos em comparação com Israel, onde o Evangelho começou a ser anunciado. Vejam que essas palavras não foram apenas palavras lançadas ao vento, mas elas foram se cumprindo ao longo da história. E uma coisa muito importante para a missão da igreja é aquilo que o apóstolo Paulo vai enfatizar na primeira carta aos Coríntios. Vejam que nesta citação ele cita as 3 pessoas da Santíssima Trindade, mostrando que a nossa unidade enquanto igreja deve ter como modelo a unidade da Trindade. Há diversidade de dons, mas um mesmo Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor, ou seja, o Senhor Jesus. Há diversidade de atividades, mas o mesmo Deus, ou seja, o Pai, que realiza tudo em todos. Na comunidade de Corinto, é um grande desafio, como também em todo o Império Romano, eram divididos entre escravos e livres, entre judeus e pagãos, gregos e assim por diante, romanos. Mas a partir da ação do Espírito Santo, formou-se uma comunidade com a presença destas pessoas. E o apóstolo Paulo enfatiza que quando nós estamos em Cristo, fomos batizados, já não há mais grego, já não há mais judeu, não escravo, livre, homem ou mulher. Somos todos um em Jesus Cristo. E esta experiência de unidade que eles tiveram que aprender a viver a partir da presença do Espírito Santo. E nós estamos vivendo na história da igreja o tempo do Espírito Santo. Antes de Jesus, as pessoas só conheciam a pessoa do Pai, Deus Criador. Depois Jesus assume a nossa condição e passamos a conhecer o Pai e o Filho, que realizou a missão da nossa redenção. Mas Jesus também nos revela a pessoa do Espírito Santo e nós passamos a conhecer com mais profundidade como é a vida interna de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em 3 pessoas. E assim nós percebemos que Jesus deu uma missão à sua igreja, mas é através do Espírito Santo que esta missão acontece. Vejam que todos os sacramentos que nós realizamos é pela força do Espírito Santo. Quando alguém é batizado, é o próprio Jesus que batiza na pessoa daquele ministro. Quando a Eucaristia é celebrada, o pão e o vinho se tornam o corpo e sangue de Cristo, é o próprio Jesus que age na pessoa do sacerdote pela força do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo atualiza a missão de Jesus, a salvação que Jesus continua realizando na vida de cada um de nós. Por isso que Jesus diz, se me amasseis, vocês desejariam que eu partisse para que fosse enviado o Espírito Santo, porque o Espírito Santo passa a agir de uma maneira ainda mais ampla na vida de toda a igreja, através, de modo especial, dos sacramentos.
Nós percebemos também que a comunidade dos primeiros cristãos precisaram também pedir constantemente o Espírito Santo para que eles tivessem condições de dar continuidade à sua missão. Estavam amedrontados, estavam fechados, e a partir do momento que o Espírito Santo encontra espaço na vida deles, os seus medos e incertezas são superados, e a gente vai percebendo que isso acontece não somente no início da igreja, mas ao longo de toda a história da igreja. Quantos homens e mulheres de Deus surgiram ao longo da história? Quantos carismas que deram origem a grandes congregações, a trabalhos missionários na igreja, e através também de uma inquietação. O Padre Zezinho fala muito a respeito disso. Trago uma paz inquieta. Não é uma paz indiferente, mas é uma paz inquieta, que leva a pessoa a ter os mesmos pensamentos, sentimentos e os desejos de Cristo. Quando vemos uma situação que está fora do projeto de Deus, de injustiça, nós temos que ter essa paz inquieta, que nos leva a tomar uma atitude. E a gente vai percebendo, quantas ações o Espírito Santo realizou e continua realizando, e continua inspirando. Vejam, já no início da igreja, diante das dificuldades sociais dos primeiros cristãos, surgiu o ministério dos diáconos para socorrer as pessoas, de modo especial as viúvas que passavam por dificuldades. Então veja o Espírito Santo que se manifesta nos dons que vão sendo transformados também em ministérios. Os dons precisam ser colocados a serviço para que sejam de fato ministérios, não somente de nome, mas de fato. E vejam na igreja quantos ministérios, quantos trabalhos foram surgindo ao longo da história. A gente olha para a estrutura da igreja, como é bonita a própria hierarquia da igreja, toda a organização. Você observa dentro de uma celebração eucarística, quantos dons, quantos ministérios, quantos serviços. Olha quantas equipes nós temos aqui, somente para preparar e conduzir essa celebração. Tem o padre, tem o diácono, tem o seminarista, tem os músicos, temos os ministros, os coroinhas, temos a liturgia, os acolhedores. Vejam que funciona muito melhor quando a gente se organiza em ministérios. Cada pessoa tem o seu dom, e quando todos nós nos colocamos a serviço, a gente percebe também uma beleza muito maior. Ninguém tem todos os dons, ninguém tem todos os carismas, justamente para que nós sejamos também humildes e possamos precisar da ajuda das outras pessoas. É muito importante também nós nos abrirmos à ação do Espírito Santo. Deus age em nós, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Encerramos agora as 24 horas para o Senhor. É um tempo de graça na nossa vida. Aqueles que aproveitaram este momento, com certeza, sairão mais fortalecidos e mais cheios do Espírito Santo na sua vida. E assim seremos mais capazes de realizar a missão que o Senhor nos confiou. Nós também vemos a comunidade que vai se renovando a partir dos ministérios. Temos um grupo de quase 40 pessoas que estão se preparando para receber o ministério da comunhão, da bênção e do consolo. Quem chamou essas pessoas? Quem suscitou essas pessoas? Claro, o padre foi um instrumento, mas antes disso foi o próprio Espírito Santo que suscitou esse desejo. Eu quero servir melhor, eu quero ajudar a paróquia de Santa Cecília a ser uma paróquia mais cheia da presença de Deus.
E assim, pessoas trabalham 5, 10, 15, 20 anos ou até mais nos ministérios. Estamos nos preparando também para a nossa festa do milho, para a manutenção da nossa paróquia, e veja quantas pessoas estão envolvidas. Pela ação do Espírito Santo, esse nosso entusiasmo. Vamos iniciar a semana que vem a Semana Catequética, um trabalho tão importante na vida da igreja, e tantas pessoas que também assumem esta responsabilidade. Estamos terminando, agora foi aprovado o projeto da nossa nova igreja de São João Maria Vianney. E veja quantas pessoas que estão trabalhando e entusiasmadas nessa missão. E é o Espírito Santo que vai agindo e nos colocando esta criatividade, esse entusiasmo para a missão. E assim, Deus chama pessoas no mundo inteiro, e muitas vezes chama pessoas que a gente nem imagina. Então eu gostaria de colocar, para finalizar, para falar sobre a inspiração, que às vezes a gente encontra-se diante de alguns desafios e a gente fala, não dá para fazer nada. Então, essa história eu ouvi umas 2 semanas atrás e eu fiquei intrigado, que uma professora de ensino fundamental no Canadá estava falando para suas crianças que grande parte muita gente no mundo não tem água potável para beber. Então tinha lá crianças de 7 anos e aí mostraram imagens, dessa situação. E depois esse menino chamado Ryan, lá no Canadá, ele ficou indignado e ficou inquieto com aquilo. Como pode? Eu dou alguns passos na minha casa e tem uma torneira, eu tomo banho, piscina, etc. E tem crianças que não têm água, como pode? E aí ele perguntou para a professora, quanto custa para fazer um poço artesiano na África? Daí ela disse, não sabia direito, ela falou lá, acho que é $70. E aí ele chegou na casa da mãe dele, os pais dele, e pediu $70. E daí os pais falaram, não, você vai ter que trabalhar para conseguir esses $70. E aí deu serviço para ele, para cuidar do jardim, do quintal, etc. E ele foi lá, conseguiu $70 e foi lá na ONG, que faz poços na África, em outras partes do mundo, e chegaram, não é bem assim, não são $70, são $2.000. Mas ele não desistiu e começou a chamar os vizinhos, começou a chamar o pessoal da escola, passava nas salas de aula, e não é que ele conseguiu $2.000, e aquilo ali já virou notícia, e começou aquela notícia, como uma criança de 7 anos pode ousar querer fazer isso, e mandar dinheiro lá para a África para fazer poços. E depois ele conseguiu fazer um poço artesiano, e em 2012 ele já tinha ele montou uma fundação, já tinha perfurado 750 poços artesianos, não só na África, mas em várias partes do mundo, E aí, daí se tornou uma espécie de celebridade, mas ele já fez latrinas, banheiros, cuidando de toda a parte de saneamento básico, parte de educação. E veja, uma criança de 7 anos, e é o Espírito Santo, que vai suscitando no coração. E ela conseguiu realizar grandes coisas, E assim também, só para nos inspirar. De repente a gente se vê diante de uma situação, não dá para fazer nada. E uma criança de 7 anos nos ensina que quando a gente tem, Deus no coração e usando também a criatividade, os dons, a gente pode realizar muitas coisas. Então, que nós também sejamos tocados pela ação do Espírito Santo e tenhamos esta santa indignação, para que nós possamos fazer a transformação, Santo Agostinho falava que a esperança tem 2 filhas, a coragem e a indignação. A indignação é para a gente não se conformar com o erro, com o mal, e a coragem que nos dá forças para mudar. Então sejamos pessoas cheias de esperança, mas com uma santa indignação e também com uma santa coragem, para que possamos fazer o que os primeiros cristãos fizeram, sem
diante de todas as possibilidades de falhar, eles insistiram e levaram o Evangelho até os confins do mundo. Amém.